Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as notícias, informações do Palmeiras de hoje. Palmeiras que teve o seu voo cancelado, né? Na última partida contra o Deportivo Pereira, onde venceu por 4-0 e aí tinha que retornar, mas deu um problema aí no avião e o Palmeiras só está retornando hoje. Deve chegar aí por volta de 19, 20 horas em São Paulo. Então só vai ter o sábado aí para treinar para a partida contra o Vasco pela 21ª rodada. Então pode ser que o Abel Ferreira ele poupe alguns jogadores aí, nem por causa do jogo contra o Deportivo Pereira, né? Porque já está encaminhada a classificação, 4-0, mas por causa do desgaste e cansaço mesmo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Palmeiras porque o avião sentiu, né? O reforço sentiu ali a falta de ritmo. Já tá no DM. Já tá no DM, sentiu uma fisgada na asa. Mas e aí o Palmeiras estava com essa questão, né? Volta, não volta. E aí, Mendel? É isso mesmo, boa tarde, Bruno. Tá voltando. O avião sentiu aquela fisgadinha na turbina, né? O avião da Leila teve um problema técnico, então o Palmeiras não conseguiu viajar na quinta-feira e os jogadores tiveram essa epopeia pela Colômbia. 209 quilômetros entre Pereira e Cali, os jogadores indo de ônibus nessa viagem que durou aí cerca de 3 horas ontem. E hoje o voo atrasado também já partiu lá de Cali. O voo estava previsto para sair às 9 horas da manhã, horário de Cali, 11 horas da manhã, horário de Brasília. Embarcou às 10h30 da manhã no horário de Cali, meio-dia e meia, horário de Brasília. Então, o voo está atrasado. Previsão que era da chegada aqui às 4 horas da tarde, agora chega às 5h30 da tarde, naquele horário do trânsito mais terrível em São Paulo. Então, a chegada prevista aqui na Academia de Futebol, 7h30, 8 horas da noite. Jogadores descansam e amanhã tem um único treino para essa partida do fim de semana contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida como que vai ser o time do técnico Abel Ferreira. Na entrevista coletiva depois do jogo contra o Pereira lá na Colômbia, o Abel Ferreira foi perguntado, né, com a goleada de 4-0, se muda um pouco o planejamento, talvez usar os titulares contra o Vasco, poupar os jogadores na partida de volta contra o Deportivo Pereira, pensando no jogo no outro fim de semana, o derby clássico contra o Corinthians domingo na Neoquímica Arena. Ele não deu uma resposta muito contundente, disse que o Palmeiras briga por todas as competições, então não deu muitas pistas como ele pretende, se muda o planejamento dele com essa goleada na partida de ida. O fato é que os jogadores do Palmeiras tem apenas um dia de treinamento para essa partida. Para o técnico Abel Ferreira, talvez aí observar os jogadores que estiverem em melhores condições, irem a campo na partida contra o Vasco. Palmeiras que tem vários jogadores pendurados nessa partida contra o Vasco: Everton, Garcia, Hendrick, Lopes e o próprio técnico Abel Ferreira. Jogadores pendurados, claro, também preocupam para a partida no outro fim de semana, para o jogo contra o Corinthians. Então, jogadores do Palmeiras finalmente estão vindo para São Paulo depois dessa viagem para a Colômbia. E aí amanhã se preparam para o jogo contra o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, Bruno. Valeu, Mendel. Interminável a viagem do Palmeiras, hein, dona? Aí assim, né, talvez depois do resultado, sim, mudamos o planejamento, mas talvez tenha que mudar de novo por causa desse desgaste todo. Vai ter amanhã para treinar e para tentar uma recuperação visando o Vasco. Eu acredito, né, que o Abel vai seguir essa linha que o Mendel trouxe pra gente. Colocar o time titular, próximo do ideal contra o Vasco, poupa contra o Deportivo Pereira, porque tem o jogo contra o Corinthians, que é muito importante, é derby na próxima semana, né, no próximo fim de semana. Né? Então, acho que ele deve entrar com força máxima, até porque está tentando perseguir o Botafogo, né? Precisa pontuar, jogando dentro de casa, né? Ingressos quase esgotados já no Allianz, tanto no setor do Palmeiras também como no setor dos visitantes. A promessa é de um grande jogo, até pela evolução do Vasco, né? O Vasco melhorou muito com o Ramon Dias. Né, vem de uma vitória importante contra o Galo, né, nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, 7 conquistados. Sim. Tem tudo para ser um dos grandes jogos aí desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. É importante para os dois, Marra. O Palmeiras nessa ambição de tentar encostar no Botafogo. O Botafogo faz uma partida em casa com o Bahia e o Vasco na recuperação. Não, e assim, aí eu imagino o Abel.
porque ele deve estar chateado com a situação. Porque, afinal de contas, ele fez o cheque, né? Ele fez um cheque em ganhar bem para conseguir dosar durante a semana. Sim. Ele já ganhou bem. Não é nem dosar, ele pode, assim, com todo respeito, obviamente, ele pode colocar um time misto. Durante o jogo na Colômbia, a gente já via que já era a ideia dele. Segundo tempo já era diferente. Preservando já. Tanto que ele até demora para tirar alguns dos principais jogadores, porque normalmente em outra situação era muito fácil com 10, 15 minutos ele já descansar os principais. E o Palmeiras está crescendo na hora certa, né? O Palmeiras está crescendo na temporada na hora certa. Começando a engrenar de novo. Tinha feito já uma partida muito boa contra o Cuiabá. E o próprio Abel falou que o jogo contra o Cuiabá ele já usou como preparação para o jogo contra o Deportivo Pereira. De algumas ideias, de algumas coisas que eles queriam que os jogadores colocassem em prática. O time está crescendo, fisicamente, tecnicamente. Mesmo quando não joga tão bem, que foi um jogo contra o Cruzeiro. Venceu o jogo. Sim. Assim, e o Palmeiras está vivendo o momento, assim, colhendo, né? O que plantou de organização. Aí aparece esse problema do avião. É claro, né, gente? Eu não estou aqui para ficar fazendo... Eu não sou técnico de avião. Não tenho a menor ideia do que pode ter acontecido, se é problema antes. Assim. Mas para o técnico, e aí acho que é a nossa seara aqui, para o técnico, o plano dele atrapalhou. Plano de voo tem uma nova rota. Palpites, então, para essa rodada do Brasileirão. Alguns jogos, hein? Vamos ver. Por exemplo, a partida entre Flamengo e Internacional. Que jogo, hein? E eu fui de 2-0 Mengão. O Inter focado também na Liberta, apesar de já ter vantagem, né? Contra a equipe do Bolívar. O Fernando Campos foi de 2-1. A estreia, então, do Galo, a inauguração do Galo em seu estádio. E o Mário Marra, 1-0, a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. São os palpites aqui no Sport Center. Então tá aí, pessoal, foram as notícias e informações do Palmeiras de hoje. Palmeiras que vai ter esse sábado aí para treinar, né? O único dia de treinamento vai ser nesse sábado para a partida aí contra o Vasco pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.